Cara, eu sempre vi isso em filme e série e sempre quis fazer isso. Igual aquele barulho. Quando sai a espada tem que fazer o barulho. Não tem nada aqui, é brincadeira. Salve, salve, cinéfilos! Game of Thrones chegou ao fim e o vídeo de hoje vai ser totalmente dedicado aos episódios da 8ª temporada. E o meu nariz tá um pouco ruim também, então se vocês perceberem isso ao longo do vídeo, tentem... A escada que eles estão não despencam, entendeu? Tudo ao redor tá despencando. Começa como Tyrion indo procurar o Jaime e a Cersei, que está 8 minutos de cenas iniciais dele andando, procurando os dois irmãos. Eu achei totalmente desnecessário porque, sério, não criou uma emoção. Se a intenção foi de deixar a gente emocionado porque ele estava indo ao encontro dos irmãos mortos, me desculpa, mas não criou nada disso, foi totalmente desnecessário pra mim. Tudo que eu tô falando aqui é pra mim, mas foi algumas coisas também que eu escutei de pessoas por fora. Sim, 8 minutos dele andando pra encontrar os dois mortos. E quando encontra, é uma cena curta e corta. Daí temos a cena da Daenerys discursando para o exército de Imaculados e Dothrakis que sobraram, né, depois daquela grande guerra. A cena do discurso foi linda, belíssima, eu adorei. Eu acho que a Emilia Clarke, que é a atriz que faz a Daenerys, totalmente preparada. Eu acho que ela caiu como uma luva pro papel. Eu sinto na voz dela aquele poder que a Daenerys tem. Eu senti nas palavras dela toda aquela emoção que ela queria passar, né? De tipo, eu sou a líder, muito obrigado pro ator. Essa cena, imagina ele ter que decorar aquilo, nem imagino, mas imagina o trabalho. Eu acho que a atriz fez um papel excelente no decorrer da série inteira, né? Tem vários pontos que ela fala em outra língua e eu achei aquela cena bem bacana. Aliás, foi uma das únicas cenas do 6º episódio que eu realmente gostei, infelizmente. E essa cena do discurso acaba com o Tyrion chegando ao lado dela e ela falando pro Tyrion: você libertou o seu irmão, você cometeu traição. E ele fala: e você destruiu uma cidade inteira. E ele pega o emblema de mão da rainha e tira e taca no chão. Cara, aquela cena também eu gostei porque o Tyrion, ele, apesar dele fazer as coisas às vezes pra se livrar, naquele momento ele foi muito corajoso, como eu já tinha dito aqui. Cara, ele é um personagem que faz as coisas porque ele acha que é certo. Pode ser que no começo da série ele não tenha tido essa conduta, mas no fim a gente, logo após, o Jon vai até o Tyrion, né, que tá aprisionado porque a Daenerys fez dele um prisioneiro. E aí o Jon chega pro Tyrion meio que pra pedir conselhos, digamos. E o Tyrion, com a sua esperteza de sempre, convence o Jon de matar Daenerys. Na real que ele bota muita pressão também no lado família. No fim ele fala: e suas irmãs, você realmente acham que elas concordariam? Dando a entender que tipo assim, se você não matar ela agora, suas irmãs vão morrer pela mão dela, entendeu? Então o Jon sai de lá decidido a matar a Daenerys. Jon chega onde Daenerys também, aquele começo de cena dela pensando em tudo, né, que conquistou, ela ali passando a mão no trono, pensando: putz, eu conquistei isso, eu cheguei até aqui. E aí o Jon chega e tenta convencê-la numa mini... E ele chega e tipo: perdoa o Tyrion, cara, você pode perdoar. E ela: não. E ele tipo: mas você massacrou crianças. E ela: mas foi necessário. Então tipo, ele tenta ver alguma humanidade, digamos, que ela tinha antes, e ele vê que ela perdeu tudo, apunhala ela a hora que ele vai beijá-la, os dois de frente, um beijando o outro, e ela cai sem emoção nenhuma. Eu achei essa cena, sim, fraca, eu não senti, já esperava a morte da Daenerys, óbvio, pelas mãos do Jon, mas eu achei que ia ser uma cena emocionante. Eu achei que poderia ser de um contexto um pouco mais diferente, um pouco mais surpreendente. Mas enfim, foi uma cena assim, fraca, parecendo um novelão dela caindo, rápida assim, sangue caindo pela boca, enfim.
Aí logo depois o Drogon sente, né, acredito, e chega até lá e vê que a sua mãe está morta e ele queima o trono de ferro. Na minha cabeça, apesar de que é sabido que nossa, minha mãe queria esse poder e já que ela não tem o trono de ferro, então eu vou queimar o trono de ferro, entendeu? Tipo, sei lá. E aí ele pega e queima, inclusive, tudo ali. E ele foca só no trono de ferro, tipo, ele queima tudo ali ao redor, mas ele foca no trono de ferro e, enfim, aquela cena pra mim foi mais simbólica, na real. Acho que os roteiristas quiseram passar isso, entendeu? Do que realmente pra fazer sentido, digamos. Nesse momento que o Drogon queima o trono de ferro, eu tava crente de que ele ia olhar pro Jon e falar, cara, eu vou queimar esse filho da puta. Ele matou a minha mãe, entendeu? Cara, vou matar ele. Era meio óbvio isso. E o que seria o mais interessante? Que se o Jon fosse queimado, e tipo, ele poderia não ser queimado por ele ser um Targaryen, entendeu? Seria muito interessante se nesse momento que o Drogon visse a mãe dele ali no chão, morta pelo Jon, ele pensasse, puta, eu vou matar. Se o Drogon tacasse ali um Dracarys no Jon, e que não são todos os Targaryens não são imunes ao fogo. Mas, tipo assim, foi uma coisa da Daenerys na série. Mas poderia ser uma coisa do Jon também. Poderia ser uma coisa que surpreenderia a todos que estavam assistindo, entendeu? O que eu quero dizer é que não teve acontecimentos surpreendentes nesse último episódio. Achei, na real, sem sal, sabe? Sem alguma coisa que fala, uou. Tanto que quando o episódio acabou, as pessoas onde eu estava assistindo não comentavam, não tinham tanta vontade de comentar, entendeu? A gente ficou meio decepcionado, na real, sabe? Óbvio que alguns personagens tiveram desfechos interessantes, mas a maioria eu acredito que foi levada nessa última temporada de uma forma meio falha e corrida, entendeu? Acho que poderia ter tido um desenvolvimento muito melhor. Tá aprisionado e leva pra um, digamos, conselho. Tá lá. Bran, Arya, Sansa, Ser Davos, a galera de Dorne. Enfim, a Arya tem ali na última cena, no último episódio de Game of Thrones, entendeu? Óbvio que tem algumas cenas, a temporada foi marcada às vezes por alguns traços de humor. Uma voz e o Verme Cinzento, que sempre foi, digamos, subordinado, querer impor alguma coisa sobre ele também, não vi muito do personagem ali, sabe? Ele fala assim pros conselheiros, então, né? Olha, isso cabe ao rei decidir o destino. Aí o Tyrion, esperto como sempre, fala, então vamos decidir um rei e uma rainha. Vamos voltar aqui, né? E aí ele, com aquela esperteza toda dele, já joga o Verme Cinzento aceita, né? E aí ele já joga aquela, o Bran, porque ele é a memória do mundo, acredito que ele seja preparado para isso e tal. Ele diz ali que ninguém seria melhor para ser o futuro rei do que o Bran. Ele é o contador de histórias. Ele disse que que ele tinha se tornado o Corvo de Três Olhos para ser o rei, entendeu? E assim, eu achei interessante o destino do Bran. E de tudo, como o Bran ele tem acesso ao passado e muitas vezes seria o rei. Cara, bizarro isso, muito interessante. Eu gostei do destino do Bran. Eu só não gostei a forma como ele foi retratado durante toda a temporada, entendeu? Ele foi completamente esquecido. Desculpa, mas ele foi esquecido, cara. E assim, em todos os momentos... No terceiro episódio, o Bran vai fazer alguma coisa contra os White Walkers. Não que ele não tenha feito. Não que ele não tenha ajudado a Arya ali a entrar ali e matar o Rei da Noite. Não que ele já não sabia. Mas, cara, deixa explícito na série, sabe? Tá acabando você não glória ali pro personagem. Mostrar que ele fez bastante coisa, entendeu? Acho que ficou muito subentendido isso. Tudo bem que a gente viu no fim que o Bran pode ter feito tudo aquilo de propósito. Que ele pode ter arquitetado tudo. Porque ele sabia que no fim iam coroar ele como rei. Mas acho que poderia ter sido desenvolvido um pouco melhor, entendeu? Aí o Bran pede pro Tyrion ser a sua mão, né? Porque ele confia
no Tyrion, e pelo que eu imagino, ele viu que o Tyrion realmente era uma pessoa de uma personalidade, de um caráter que merecia aquilo, né? Porque ele já conhecia, né? Óbvio. E aí chegam a um acordo de que o Jon ficaria. E nisso ele não pode ter nenhuma esposa e não pode gerar filhos. Esse foi o castigo dele, né? O Verme Cinzento, ele embarca de onde a Missandei é a terra natal da Missandei. Então, tipo, eu não consegui ter uma explicação do porquê que eles foram pra lá, mas enfim, pode ter sido por causa da Missandei, por um porto seguro, digamos. Enfim, se alguém souber, inclusive, compartilhem comigo. A área termina indo em direção ao oeste, que é onde os mapas de Westeros terminam. Ela não sabe, ninguém sabe o que tem para aquelas bandas lá, então ela pega e vai fazer um cruzeirinho em direção ao oeste para desbravar novas terras. Eu achei interessante o desfecho dela, mas não teve nada surpreendente, entendeu? Eu achei que esse último episódio ia surpreender. E a Sansa foi... o destino de Sansa foi de ser a rainha do norte, né? Porque ela disse pro Bran que o norte seria independente da opção. E Bran concordou, então ela é surpreendente aquilo. Desde o primeiro episódio ela vinha falando, se ficasse com o trono, ela daria algum jeito de ficar com o norte independente, porque o norte sempre foi independente. E foi isso, eu acho que o destino dela foi esperado, mas foi um destino que eu gostei. Gostei muito de ver ela sendo coroada como rainha. Foi uma cena muito satisfatória. Se lamentando, escrevendo sobre Jaime. Cara, não, sabe? A personagem é tão importante, tão forte, tão empoderada pra terminar se lamentando por um homem, sabe? Sendo que ela era virgem todas as temporadas, sabe? Todos os traços da Brienne não levavam ela pra esse fim, entendeu? Eu achei que não foi um fim digno pra personagem. Por mais que depois teve a cena dela ali num, digamos, conselho, quando o Bran chega e tá todos reunidos, ela sendo importante ali, ela é uma cavaleira agora, né? Mas eu achei que essa cena aí não colou, podia ter... E da Brienne, todos ali reunidos, discutindo sobre o futuro da cidade. E aí chega o Bran, eles falam, meu reino, não sei o que, vida longa, enfim. E achei aquela cena, tipo, eu achei, sabe, preguiçoso. Eu achei Daenerys, Jon convencendo Tyrion convencendo Jon matando Daenerys, entendeu? Acho que gastaram muito tempo com cenas que eles não precisavam ter gastado. Poderia ter colocado um pouco de final mais elaborado pros personagens, mostrado alguns outros, enfim. Aí a última cena mostra o Jon marchando lá, né, em direção a algum lugar. Ele ao lado do Tormund vão em direção a algum lugar que não é contado. E termina assim Game of Thrones. Gostei? Não. Sinceramente, eu esperava coisas surpreendentes. Mas isso sempre trouxe pra gente. E eu fiquei um pouco decepcionado. Eu assisti toda a temporada de novo pra gravar esse vídeo. Eu achei Mas eu, Miro Malacrida, terminei de ver o episódio mais digno. Vocês podem não concordar, com toda a certeza do mundo. Não estamos aqui pra... Muita gente se decepcionou. E cara, é aquela coisa, né? A gente passa 8 horas, sei lá, Jon, um pouco da área. Os que eu achei mais coerente, assim, foi o final do Bran e da Sansa. Ok que o da Daenerys também, mas pode ser de uma forma diferente, entendeu? Cara, então eu acho que é isso. Muito interessantes. Eu esperava episódios épicos como o Casamento Vermelho, a Batalha dos Bastardos, sabe? Cenas épicas como a Caminhada da Vergonha, a Arya matando o Lord Frey, porque nem era um personagem tão assim, mas marcou tanto, entendeu? Então algumas cenas assim mais épicas, sabe, pra ficar marcado na memória. Eu acho que dessa última temporada não vão ficar muitas cenas marcadas na memória, infelizmente.
E é isso, me decepcionei um pouco, mas é isso que a gente tem, galera. É essa temporada que a gente tem até agora, né? Óbvio que daqui a uns anos podem surgir outras, ou outras temporadas podem surgir alguma coisa mais em específico. Se a série continua sendo do seu coração, eu acho que assim, muito bons pra ser jogada no lixo como série do coração. Olha, se chegou até aqui, não se esqueça de dar o joinha, fazer o seu comentário, compartilhar o vídeo se puder e se inscrever nas redes sociais que aparecerão aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!